Como que seu primeiro negócio, como é que foi? Meu primeiro negócio, eu comprei uma propriedade por $31,28 e vendi essa propriedade por $5.000. E era uma casa ou só o lote? Um terreno, um lote. Uhum. Quanto tempo depois? Foi algo em torno de uns 2 meses. Porque demorou uns 30 dias para receber a documentação. Uhum. E logo um mês depois eu vendi essa propriedade. E para vender, o que você faz? Qual a divulgação? Como você consegue achar o comprador? Olha, na realidade existem 6 estratégias diferentes que a gente usa. 6. 6, tá? Você pode colocar anúncio no Facebook Marketplace. Eu vendo mais, depende do perfil da propriedade. Se é uma propriedade, por exemplo, um apartamento, uma casa, uma propriedade acima de $50.000, eu coloco sempre um realtor, e nós colocamos isso no MLS, né? Certo. As propriedades mais baratas, você tem um perfil que você pode se tornar o próprio banco. Você vende essa propriedade financiada. Essa é uma das estratégias. Inclusive, tipo um buy here, pay here. Por exemplo, ao descobrir uma lista, e nós temos 3.144 condados nos Estados Unidos, tá? Cada condado tem, em média, de 2.000 a 5.000 propriedades paradas nessa lista. O que é essa lista? São propriedades que já foram oferecidas no leilão e ninguém comprou. Aí você vai falar igual o meu filho de 14 anos. Mas se ninguém comprou é porque são propriedades ruins. Não necessariamente. Em média, 50% das propriedades na lista são propriedades ruins. Tá? Só que o motivo pelo qual as propriedades vão para a lista é porque, diferente do leilão de banco, que todo mundo chama de foreclosure, todo mundo que você sabe que começa com o mercado imobiliário, ele vai comprar propriedade aonde? Leilão. Leilão de foreclosure, que é o leilão de banco. Foreclosure nada mais é do que uma expressão judicial, né? Existe foreclosure de banco, bank foreclosure. Existe o leilão da associação de moradores. Se você não paga o HOA ou o condomínio pode leiloar sua propriedade. Então existe o HOA foreclosure. Eu já comprei casa. Existe o tax deed ou tax lien foreclosure, que é pelo não pagamento dos impostos. E você tem o special judicial sales, que são, ou os execution sales, que são as propriedades que são leiloadas por mandato judicial. Então, as pessoas costumam dizer foreclosure, mas elas não sabem que existem 4 tipos diferentes de foreclosure. Certo. Então, quando você acessa essa lista, por exemplo, e você encontra lá um terreno que está lá por $500, tem propriedades até por $50. E é uma estratégia que a gente utiliza muito. Então, você tem uma casa na esquerda, uma casa na direita e um terreno vazio no meio. Eu já tenho 2 clientes em potencial. Então eu compro essa propriedade por $100, $200, $500, tá? Para quem está começando, baixo investimento. E eu mando uma carta para o vizinho da direita, uma carta para o vizinho da esquerda, oferecendo a propriedade para eles. Você gostaria de ter um quintal maior? Essa é uma estratégia, mandar a carta para o vizinho. Ó, eu tenho essa propriedade aqui, eu financio ela para você, você me dá $500 de entrada e paga $200 mês. Essa é uma estratégia. Você pode anunciar no Facebook Marketplace. Você pode colocar no Craigslist. Você pode colocar uma placa de vende-se no terreno. Sell by owner. Você pode ter um realtor para anunciar isso para você. Você pode fazer uma estratégia chamada banded signs, que os wholesalers fazem muito. Você vai colocar placas em toda uma região dizendo que você tem propriedades à venda, financiamento direto com o proprietário, você não checa crédito. Hoje existe uma crise imobiliária nos Estados Unidos. As pessoas têm dinheiro para comprar propriedade, mas não qualificam. Principalmente terrenos, que os bancos não financiam terrenos. É muito difícil. Porque não tem nada ali, né? Exatamente. Só o terreno. E você pode, inclusive, colocar a propriedade à venda no próprio eBay. É mesmo? E existem outros sites de leilão também que você pode colocar a propriedade à venda. Então você tem 7 estratégias de venda para a propriedade. Só que, para você diminuir 98% do risco desse negócio, primeiro você tem que fazer uma pesquisa bem feita. Então nós usamos 7 passos de pesquisa, chamada o método do caçador. E você não pode comprar uma propriedade que você não tenha pelo menos 3 estratégias de saída. Ou seja, 3 maneiras de você vender essa propriedade.
Se você fizer isso daí, você vai eliminar 98% do risco. Certo. Putz, cara, é muita informação. Como diz o Paulo Landim, é muita Uhum. informação. Mas qual que é a maior diferença do leilão de tax deed para todos os outros? Porque a lei americana é baseada na lei inglesa. E na lei inglesa, o rei e a rainha têm que receber primeiro. Uhum. Aliás, essa história de tax lien e tax deed vem desde lá do Império Romano, onde os romanos começaram a expandir o seu território e tinha um custo, eles não tinham condições, porque naquela época tudo viaja a cavalo, de alcançar os territórios, e eles começaram a leiloar a opção de pessoas recolherem o imposto. Ó, eu vou leiloar a concessão para você recolher um imposto dessa região, tá? Se eles não pagarem ou quando eles pagarem atrasado, você fica com os juros. Começou lá no Império Romano. Aí os ingleses adotaram isso, quando os peregrinos vieram para os Estados Unidos, adotaram o mesmo sistema. Então você pode fazer isso aqui no Canadá, na Austrália, tem vários países que têm o mesmo sistema. Então, a lei americana é baseada na lei inglesa. O rei e a rainha têm que receber primeiro. Como aqui nós não temos rei e rainha, quem é o rei? O condado. Então, no estatuto de todos os estados, tá? Eu tô falando de lei, tá? Não é opinião. Eu acho engraçado o pessoal falar que isso não existe, é porque não tem conhecimento da lei, do estatuto. Quando você vai no estatuto da Flórida, por exemplo, você vai ver lá. Tá escrito. E como o condado é que faz as regras, ele disse para ele assim, peraí, no leilão, se você comprar no leilão de banco, a hipoteca não é eliminada. Aliás, quem está movendo o processo de execução judicial é o próprio banco, certo? Se você comprar na associação de moradores, a hipoteca não é eliminada, o imposto não é eliminado. Se você comprar no meu leilão, a hipoteca é eliminada, a dívida do condomínio é eliminada, a única coisa que eu não vou eliminar são as dívidas que o imóvel tem comigo mesmo. Se você fosse rei, você não faria a mesma coisa? Lógico. Entendeu? Então essa é a diferença. Cara, então, agora é o seguinte. Você falou que não ganha dinheiro com curso. Eu Né? não disse que eu não ganho dinheiro Não, com não, curso. não. É. Eu digo que eu não vendo 99% curso mais. Aham. E eu disse que hoje 99% do meu conteúdo ele é dado gratuitamente. Gratuito. Desculpa, falha minha, porque eu tenho déficit de atenção e eu confundo as coisas de vez em quando. Certo. Mas enfim, como que é a sua fonte de renda, então, nesse... Primordialmente é fazendo negócios. Eu nunca deixei de comprar propriedades em leilão. Tanto é que o ano passado eu comprei só no Arkansas, eu comprei mais de 1.000 terrenos de uma vez só. Eu fiz um investimento de $350 mil. Cada terreno eu comprei em média por $350. Quando a gente fala Arkansas, você pensa que é no meio do mato, no meio do nada. Ele morava lá. Só que se você pesquisar aí, junto com se você pesquisar aí Bella Vista, no Arkansas, Benton County, você vai ver que é o condado onde tem a sede do Walmart, ok? É uma subdivisão que tem 11 lagos, 5 country clubs, 3 campos de golfe, é um lugar fino. Tá? E eu comprei esses terrenos por $350. Eu tô vendendo esses terrenos em média entre 5 mil e $20 mil nesse lugar. Então você faz as contas, 1.000 terrenos. Você vai ter. Por que você não constrói, Jacob? Porque eu gosto do giro rápido. Eu percebi que no mercado imobiliário eu faço muito mais dinheiro a longo prazo entrando e saindo da operação do que ficando cozinhando a operação. Não significa que eu já não construí casas, não significa que eu não construo casa, não significa que eu não reforme casa, só que essa não é a minha primordial, minha primeira intenção. Então toda vez que eu compro um imóvel, o meu primeiro objetivo é de 0 a 45 dias vender esse imóvel como ele está. E se eu fizer os meus números corretos, eu consigo vender para você que vai fazer o flip. Qual é a maior dificuldade de um cara que vai fazer flip? Achar propriedade. Achar propriedade. Essa é a maior dificuldade. Então, se eu sempre posso trazer para você propriedades com uma margem de lucro, quantas delas você compra?
Todos. Eu só tenho que verificar Se agora tiver qual o vai dinheiro, ser. Eu só tenho que verificar Só agora mão qual de vai obra, ser a né? minha. Não necessariamente, porque você não precisa de dinheiro para fazer flip. Você pode usar hard money lender. Uhum, Aliás, o capital mais caro que existe é o seu próprio. uhum. Make sense? Não, yeah, Certo? Uhum. yeah. Então o dinheiro nunca é uma limitação. Tá? Não, eu sei. Então, Não, mas eu tô falando Então- assim, que você falou assim, eu vou te mandar quantas propriedades você quiser. Aí tem que ter o dinheiro para poder comprar também. não necessariamente. Você Aham. precisa ter Nothing relacionamento down. com hard money lender. Yeah. Você pode usar o dinheiro de outras pessoas. Uhum. Né? Então, se você olhar só para o seu recurso, sim, ele é limitado. O dinheiro em si, ele é ilimitado. Né? Você conhece alguém que tem mais dinheiro que você, não? Yes. Que bom. Quem não tiver, precisa arrumar outros amigos. Uhum. Ok? Então, essa é a minha primeira opção. Por quê? Eu me lembro quando que virou a chave. Eu me lembro que por volta de 2010, numa terça-feira de manhã, eu estava fazendo um leilão. Eu morava lá no Texas. Eu acordei, peguei minha caneca de café e fui fazer um leilão em Lee County. Aqui, do lado. Uhum. E eu comprei uma propriedade, eu vou te dar os números de trás para frente, tá? O valor de mercado na época dessa propriedade era de $75 mil. Para eu vender essa propriedade por 75 mil, eu teria que colocar 25 mil na reforma. Ok? Para eu vender ela por 75 mil, eu teria que colocar 25 mil na reforma. Certo. Certo? Você sendo flipper, quanto que você pagaria nessa propriedade? Qual é o máximo que você pagaria nela? Valor de mercado 75. Para eu chegar a 75, eu tenho que colocar 25 mil na reforma. Então, ou seja, é o preço que você pagou, mais os 25 mil da reforma, Uhum. a sua margem de lucro e o valor de 75 mil de venda. Qual é o máximo que você pagaria por ela? 30 e poucos mil. Que pena que eu não te conheci na época. Então vamos lá. Se você pagasse 30 mil mais 25 de reforma, ela sairia para você? 55. Você ia vender por 75, certo? Uhum. Menos closing cost e tal, menos 8% 10%. de closing cost, tá? Eu vendi essa propriedade por $13.600 para um flipper. Só que ela me custou $3.600. Uhum. Ok? E eu vendi para o flipper em 12 dias. Porque Lee County geralmente demora 7 dias para te mandar a Pra dar uma escritura. papelada. Quem ganhou mais dinheiro? Eu ou o flipper? Você. Por quê? O dinheiro girou rápido. Mas eu só ganhei 10 mil. Ele vai ganhar muito mais? É, mas o tempo que ele vai demorar para poder fazer Bingo! flip, É. fazer tudo. A questão é, muitas vezes a pessoa só calcula a porcentagem. É. Mas tem um outro fator aí que muitas pessoas esquecem, chama velocity. É a velocidade com que eu fiz o dinheiro. É. E eu percebi aí que é muito mais fácil eu fazer um flip de um pedaço de papel, porque basicamente o que eu fiz foi, fui no leilão online, Uhum. arrematei a propriedade e eu recebi um pedaço de papel com meu nome Uhum. e as informações da propriedade, correto? Uhum. Certo. E eu transferi esse papel para você. That's it. Uhum. Não teve que se preocupar. Então é mais fácil eu com fazer um reforma, flip de um essas pedaço de coisas. papel do que eu fazer um flip de uma propriedade. Só que aí você fala assim, pô, todo mundo fala. Mas aí como Deve é ter que uns chama? caras aí perguntando aí, uns mala. É, mas se o Não, negócio cara, é não tão tem, bom cara. assim, por que todo mundo não faz? Uhum. Então vamos lá. Conhecimento. Nem só isso. Uhum. Por que 99% das pessoas que começam no mercado imobiliário começam comprando leilão de banco? Porque eles não têm o conhecimento de outros lugares Não. para poder comprar. Porque o banco contrata uma empresa privada Uhum. para fazer o leilão, correto? O leiloeiro ganha a sua porcentagem, correto? Uhum. Correto? Então o leiloeiro tem como obrigação fazer uma propaganda ferrada para atrair a maior quantidade de investidores possíveis. Quanto mais investidores, maior é a competição, Uhum. maior sobe o lance, tanto é que o spread para bank foreclosure é 20, 25%, Uhum. certo? Certo. E aí todo mundo ganha mais. O banco ganha mais e o leiloeiro também. E eu não sei se você sabe disso, mas o banco tem um representante lá competindo também contra a propriedade. Uhum. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, o banco não toma a casa de ninguém. Ah, o banco tomou minha casa e está vendendo. Não. O banco obteve perante a justiça uma autorização para executar a sua propriedade e colocar ela à venda. O banco nunca tomou posse dela.
Então o banco manda um agente lá no leilão, porque se não tiver competição e o bid for sair muito baixo, o agente dá o bid e agora o banco comprou a propriedade e vai pagar para ele mesmo. E aí ele põe essa propriedade no mercado. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, além disso, você está competindo com o banco. No leilão de tax lien e tax deed, isso é feito pelo condado. Salvo algumas exceções que o condado contrata uma empresa privada para fazer os leilões online, mas aí são leilões online, tá? E por lei, você sabia que o condado não pode ficar com nenhum lucro que é obtido na venda da propriedade? Por lei, o condado só pode ficar com o que é devido de impostos. Que a pessoa não pagou no imposto. Certo. Então vamos Uhum. imaginar que você deve $10 mil de imposto, ok? E geralmente demora 2 anos, 2 anos e pouco para a pessoa perder a Certo. casa. Não é nada rápido, tá? Uhum. Então vamos supor que você devia $10 mil de imposto. A sua propriedade vale $300 mil. Tá? Aí o Santista foi lá e arrematou essa propriedade por 100 mil. Qual é a diferença da dívida para o que ele pagou? 90 mil. Isso é o que a gente chama de excess proceeds. Anota aí, excess proceeds. Então, esse excess proceeds, por lei, ele fica retido no condado. O condado vai mandar uma notificação para você dizendo, ó, você tem 90 mil aqui para você receber. Tá? O condado não pode ficar com esse dinheiro. Então, não existe incentivo financeiro por parte do condado De fazer propaganda, leilão, de trazer a galera para... Entendeu? Aham. Fazer o marketing. Para fazer o essas coisas, marketing, fazer nada disso. Então, poucas pessoas detêm esse conhecimento. Uhum. É estimado que apenas 5% dos americanos sabem disso. Faz um teste. Você que está escutando, liga para 10 americanos que você conhece e pede para eles explicar para você o que é tax lien. Não tenho a menor ideia. Uhum. Eles vão saber o que é. Uhum.